Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Hoje, o nosso lindo tourinho levou uma surra daquelas do urso chato. A bolsa furou o patamar dos 100 mil pontos. É uma importante referência para o Ibovespa. Acionou o modo pânico e mergulhou. Na mínima do dia, a bolsa foi para baixo dos 97 mil pontos. Fatores internos e externos foram a razão da queda brusca da nossa bolsa. Mas no fim do dia, no fim das contas, as razões internas foram mais importantes. Bom, existe a preocupação de uma nova crise bancária nos Estados Unidos, né? Quer dizer, uma preocupação de que essa mesma crise bancária se alastre para outros bancos. Mas é só isso que aconteceu lá e foi no fim do dia. Aqui no Brasil, os investidores não esperavam o comunicado do Banco Central de ontem, que praticamente indicou que a gente não vai ter corte de juros tão cedo aqui no Brasil. Ao contrário do que algumas pessoas do governo tinham dito. E como muita gente falava em corte de juros já na reunião que vem em maio, essa história foi se criando uma esperança de que o Banco Central desse alguma indicação que ia cortar os juros. Mas o nosso Banco Central seguiu a linha de todos os bancos centrais do mundo hoje em dia, que tem dito que se for necessário subir os juros para combater a inflação, não hesitarão. Foi isso que o nosso Banco Central falou, exatamente isso. Vamos lembrar, o Banco Central Europeu subiu os juros semana passada, o Banco Central Americano subiu os juros ontem, o Banco Central da Inglaterra subiu os juros hoje, o da Suíça subiu os juros hoje, o Banco Central da Noruega subiu os juros hoje. A gente não pode esquecer que a inflação está completamente fora de controle no mundo inteiro. Como a gente sabe, se os juros não caem, quem cai é a bolsa. O tom do comunicado desagradou o governo e o bate-boca entre o governo para com o Banco Central voltou para a TV. E isso afugentou ainda mais os investidores, inclusive hoje os estrangeiros, que bateram em retirada. Aliás, a nossa moeda teve o pior desempenho do mundo, com os estrangeiros sacando dinheiro daqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou o comunicado do Copom como preocupante. O presidente Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a manutenção dos juros, afirmando que o executivo não cumpre a lei e que o Senado precisa cuidar dele. Em seguida, o deputado Lindenberg Farias falou que o caminho para baixar os juros pode ser a destituição de Roberto Campos Neto pelo Senado, já que, na opinião dele, o presidente do Banco Central está sabotando o Brasil. Os investidores estão assustados com uma interferência no Banco Central, que faz pouquíssimo tempo é independente. A preocupação dos investidores aumentou depois que uma tentativa de um acordo entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para as tramitações das medidas provisórias do governo, fracassou. Isso pode complicar as votações no Congresso. O mal-estar foi tão grande, né? O mal-estar foi geral, gente. O Lira até pediu uma trégua entre o governo e o Banco Central. O estresse estava tão forte que, mesmo sem a indicação de corte de juros, que muitos esperavam, o dólar subiu e fechou na máxima do dia. Como eu disse, a pior moeda do mundo hoje. Obviamente, o atraso e as incertezas em volta do arcabouço fiscal e o receio de que o Brasil entre em recessão também azedaram o clima. No fim do dia, o Ibovespa B3 se afastou das mínimas e terminou com 2,30% de queda aos 97.921 pontos. E o dólar saltou 1,40% e terminou aos R$ 5,29. E se você quer entender mais sobre as forças que pressionam movem os mercados, invista em conhecimento. Acesse o site da newcursos.com.br, use o voucher de desconto fechamento e compre o combo dos meus cursos Touro de Ouro 1 e 2 com super desconto em 12 vezes sem juros. São mais de 50 aulas e mais de 12 horas de conteúdo. niucursos.com.br. Eu sou Pablo, boa noite. Força, Tourinho. Força, fora urso chato. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer.